Andrão, você fez o lançamento do curso de esteroides? Achei maravilhoso. Será que um amigo meu que quer comprar ainda dá tempo na promoção? Dá sim. Mais informações aqui nos comentários. Que tal você explicar pra gente como chegar no abdômen trincado sem fazer a utilização de esteroide anabolizante? Porque eu acho que todos os seus alunos lá da consultoria esportiva, porque eu já entrei lá no álbum lá, eles devem usar todos os esteroides. Não. Alguns sim, a maioria não. E como é que você explica um resultado tão bom assim? Caramba, você está me elogiando muito, hein? Caramba, nem sei o que você quer comigo, hein? Não, mas é sério, pessoal, é porque eu recebo muito isso lá no direct do Instagram, muita dúvida e tal, e-mail, o pessoal falando, pô, mas e aí? Todo mundo usa esteroide? E não é bem assim. Existe um caminho para a gente conseguir trincar o abdômen sem esteroide anabolizante. Só que lógico que é um caminho mais árduo, tá? Ah, mas eu vejo alguns dos seus alunos lá no álbum com 3, 4 meses já trincou o abdômen. E o cara não tinha o abdômen trincado antes. Então, cuidado, galera. Porque quando eu falo cuidado, veja só, para mim seria muito legal falar assim, não, vem comigo porque eu vou resolver tudo aqui. Mas não é assim, ninguém é trouxa aqui. O que acontece? Tem caras que estavam em bulk, a gente fez um trabalho de bulk e depois meteu o cut. Aí em 3, 4 meses o cara resolveu. Tem gente que já treinou na vida e está voltando. Tem caras que têm uma predisposição para isso muito boa. Eu já tive aluno que de iniciante para abdômen trincado foi 4, 5 meses mesmo. Não estou falando que o cara ficou volumoso, lógico que não dá tempo. Mas pelo menos o cara definiu o abdômen ali com seus 33, 34 de braço. Ah, é pouco, mas pouco, 4 meses de treino você quer o quê? Tá ótimo, né? Aquele físico ali, inclusive, mostra um bom potencial. De qualquer forma, pessoal, a gente tem que entender primeiro o conceito básico da definição, que é você ter a musculatura empurrando a pele e a pele estando fina. Como é que eu faço essas duas coisas? Primeiro, nós vamos treinar o abdômen para hipertrofia o ano inteiro. Mesmo em cut, lógico, sempre, porque a gente quer hipertrofia o ano inteiro. Ah, mas em cut eu não vou conseguir ganhar massa muscular. Eu já vi um vídeo seu aqui no canal e tal. Sempre que tiver qualquer dúvida, lembra de procurar Lendo Twin mais tema. Você vai ver que tem como ganhar massa muscular no cut, só que é menos provável, principalmente se você é intermediário e avançado. Ok. Então, hipertrofia o ano inteiro. E parece que é simples isso. Só que a maioria erra muito na estruturação do treinamento. Por exemplo, treinam com alta repetição. Por que vocês fazem abdômen 30 repetições, 50? Isso não gera hipertrofia. Vocês precisam fazer mais ou menos, no máximo 20 repetições. Ah, mas 20 fica muito facinho, porque eu faço assim e tal. Tá bom, então coloca a carga. Não é? Se eu pegar a barra para fazer bíceps, tá muito facinho, o que você faz? Você coloca a carga. Então no abdômen também. E nada de fazer movimento curtinho, não, faz o movimento completo, a contração. Você tem que tratar igual qualquer musculatura. Fim de papo. Abdômen 2 vezes por semana, tá? Vamos colocar ali 4 de 15, bom. 15 indo até a falha, então qualquer coisa precisa colocar carga. Faz um descanso ali de 30, 60 segundos. Coloca isso 2 vezes por semana separado para ter descanso, segundas e quintas. Trabalha supra, infra e oblíquos. Mais supra e infra do que oblíquos, mas oblíquos também tem que ser trabalhado. Sempre no final do treino. Por quê? Porque no começo do treino é um músculo antigravitacional. Se ele for fraco, a lombar vai sofrer. Aí aumenta o teu risco de lesão lá. Então sempre no final do treino. Faz um movimento controlado. Não fica fazendo macacada. Exercício normal. Ah, vou fazer o bíceps pendurado num cipó. Não precisa. Então o abdômen também não. Vai lá, faz no chão, bonitinho. Aqui no canal tem vídeo da execução dos melhores exercícios de abdômen. E aí você matou um problema. Aí depois você vai ter que fazer bulk cut. E aí no bulk você tem que entender que a tua estética não vai ficar legal. Você provavelmente, tá? Digo isso conversando com os alunos da consultoria. 90% não gosta do shape em bulk. E às vezes é aí que eu faço a diferença, que eu falo, vai ficar em bulk. Eu falo, não, mas eu tô com... Tudo bem, mas agora é a hora do bulk. Segura. Quando eu falar para fazer o cut, a gente inicia, porque se começar agora vai dar errado. E às vezes, eu não estou falando isso porque eu sou demais, é porque é uma visão de fora. Você entendeu? Se eu fosse competir, eu também ia querer um coach. Então você percebe que o cara que é treinador, ele quer um treinador quando ele precisa de uma exigência. Então você começa a perceber que o trabalho do treinador é importante e só o treinador para dar o maior valor possível. Então você tem que entender que o bulk, você não vai gostar do teu físico, mas você tem que levar isso no limite para você construir o máximo de massa muscular possível e aí iniciar o cut. Normalmente a gente leva o bulk, homem, até uns 20% de gordura.
tá? 18, 20. Mulher, normalmente, tem uns 26, 28% no máximo. Depois cutting. E aí vai fazendo o cut e pode ser que um bulk e um cut não leve você ao físico do abdômen definido. Na verdade, isso acontece muito. Então você precisa voltar de novo para o bulk, leva no limite, leva no limite, leva no limite, entra em cutting. E assim sucessivamente. Tem gente que consegue abdômen definido 4, 5, 6 meses. Tem gente que é 2, 3 anos. Mas todo mundo consegue. Todo mundo consegue? Lógico. Ah, mas sabe o que é? Eu tenho muita pele. Mesmo quem tem bastante pele, normalmente a pele fica um pouco mais para baixo. Na parte aqui, pelo menos nos gominhos superiores, o pessoal consegue. Como é que eu resolvo essa parte de flacidez? É ganhando massa muscular no abdômen, né? É. Mas eu vou te falar uma coisa. Isso aí, percentualmente, vai representar 20%, 30%. Não, eu não entendi. Não quer dizer que para melhorar a flacidez abdominal, eu fazer abdômen, ganhar massa muscular nessa região, não é tão relevante assim? Eu achava que era o máximo que eu poderia fazer. Pois não é. Existem outras técnicas que você vai fazer, que eu vou deixar neste vídeo aqui, para você resolver a flacidez abdominal com outras técnicas. Ah, lipoaspiração, né? Não, não é não. É coisa que você vai fazer no seu treinamento e na sua alimentação. Dá uma olhada aqui.